O estado do Piauí tem se destacado pela quantidade de casas já visitadas pelos pesquisadores do IBGE para o censo desse que está sendo realizado agora de 2022. Já deveria ter acontecido anos passados, mas em função da pandemia e outros problemas e outras questões, acabou sendo colocado agora para 2022. E antes de 2023, esse trabalho vai estar concluído por aqui. Eu estou ao lado de Leonardo Passos, que traz mais informações para nós. Tudo bem, doutor Leonardo Passos? É diretor do IBGE e vai trazer informações aqui no nosso Jornal do Piauí. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Joelson. Bom, doutor Leonardo, como é que nós conseguimos atingir um patamar tão alto de residências visitadas antes dos outros estados do Brasil? Já chegamos a mais de 80% de casas visitadas. Hoje o IBGE já coletou mais de 66% das casas, já recenseou mais de 66% da população brasileira. Aqui no Piauí, esse percentual supera 86%, então é o percentual mais elevado do Brasil. Então, várias questões envolvem esse percentual, desde do gerenciamento dos trabalhos, como também aspectos relacionados ao mercado de trabalho, né? Há alguns estados que têm uma dificuldade maior na contratação de pessoas. Aqui no Piauí nós tivemos uma divulgação muito intensa, tivemos o preenchimento de todas as vagas nos processos seletivos, de modo que com essa força de trabalho foi possível desenvolver o trabalho e o trabalho segue para rumo à finalização. Bom, apesar disso, houve casos de desistência, né? A gente até acompanhou alguns casos, inclusive de integrantes das equipes que foram vítimas de violência em dado momento e acabaram desistindo desse trabalho. É natural, assim, essa questão da rotatividade dos recenseadores. Alguns recebem outras ofertas de trabalho e essa questão da segurança também é uma questão importante. Assim, logo no início do censo, houve um quantitativo de assaltos, de roubos aos equipamentos, mas passadas as 2 primeiras semanas, a população, na verdade, houve um trabalho intenso de divulgação para mostrar que aquele equipamento não tinha nenhum valor de mercado, era um equipamento bloqueado, que só tinha utilidade mesmo para o IBGE. Então, felizmente, esse número diminuiu. E assim. A rotatividade é uma coisa com o que vocês têm hábito de lidar? Sim, é natural essa rotatividade. Aqui no IBGE, no Piauí também, nós conseguimos também uma retenção maior desses recenseadores, conseguimos também implementar algumas estratégias justamente para incentivar que esse trabalho seja realizado durante toda a semana, inclusive aos sábados, aos domingos e os feriados. Então, o trabalho no final de semana, por exemplo, é um diferencial em relação a outros estados? Todos os estados estão tentando implementar esses trabalhos, né? Aqui no Piauí, a gente tem conseguido montar uma logística que permite que esses recenseadores desenvolvam esse trabalho. É fundamental, Joelson, nesse processo, falar sobre a recepção das pessoas. Então, aqui no Piauí, nós temos uma boa receptividade das pessoas. Estamos hoje com o segundo menor percentual de recusa. Hoje, ainda uma pequena parcela da população se recusa, infelizmente se recusa ainda, sendo que responder o censo é um dever, é uma obrigação, está previsto na lei, mas ainda assim a gente tem esses percentuais de recusa, no Piauí menor, mas a gente ainda se depara com essa situação. Existem implicações legais para quem não aceita, não responde? A lei estabelece punições? Sim, há previsão, inclusive, de aplicação de multa. O IBGE sempre tenta trabalhar no intuito de sensibilizar a população da importância de responder o censo, né? Cada domicílio é importante para a gente conhecer a realidade. Então, a gente, por exemplo, precisa saber quantas crianças, quantos idosos. Citando um exemplo bem prático, numa campanha de vacinação, é preciso saber quantas crianças moram em cada bairro, em cada cidade. E o IBGE, por meio do censo, é que traz esses dados. Então, a gente trabalha nessa sensibilização, mostrando, inclusive, com condomínios, com síndicos e porteiros, a importância de receber o recenseador do IBGE. Informações erradas, passadas intencionalmente de maneira errada. Isso acontece? Tem punição prevista? Nós temos um trabalho muito grande de supervisão da coleta, né? Então, há diversos mecanismos. Hoje, o equipamento ele é todo tecnológico e a gente consegue identificar. Só que, claramente, um dos pontos é uma pesquisa que você faz com a pessoa. Então, eu digo assim, a pessoa
oferecer dados errados para o pesquisador? Isso é uma questão assim, de difícil mensuração, porque passa por uma resposta pessoal e intransferível da própria pessoa. Claro que a gente tem mecanismos de supervisão para ver algumas respostas, digamos, que fujam um pouco da curva estatística. Então, o IBGE tem os mecanismos de controle, mas isso passa muitas das perguntas contidas no censo são perguntas de autodeclaração. Então, por exemplo, não precisa cruzar dados, por exemplo. Não há cruzamento de dados, isso é até um ponto, assim, todas as informações do IBGE, elas são sigilosas, elas têm uso apenas estatístico, então, é até uma questão que a gente aproveita para esclarecer. Então, nenhuma dessas informações vão ser cruzadas com dados de programas sociais, ou seja, a pessoa vai perder um programa porque respondeu ao IBGE? Absolutamente não. Imposto de renda, nenhuma dessas informações. As informações, elas são exclusivamente para fins estatísticos. Muito bem. Sobre condomínios, eu vi uma preocupação do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com condomínios, principalmente os condomínios mais de luxo. Existe uma resistência de se receber pesquisadores quando se fala desse perfil de público? A coleta no condomínio, ela exige uma logística diferenciada, né? Hoje nós já temos, por exemplo, condomínios com portaria eletrônica, então exige um trabalho específico e a gente vem fazendo esse trabalho de contato prévio com o síndico, de mostrando a importância de responder ao censo só que há dificuldades específicas. A gente ainda se depara com alguns síndicos, com algumas portarias de prédio, que dificultam um pouco o trabalho. Então, passa por essa sensibilização. Nesses condomínios de alta renda, ainda há uma dificuldade maior de acessar. Só que é importante frisar, Joelso, que esses condomínios, eles são uma parte do retrato importante de serem retratados, ou seja, é uma parcela da população que tem uma renda diferenciada e que é importante ter esse retrato para a composição do retrato do Estado por inteiro. Por exemplo, além da utilidade das políticas públicas, uma empresa, uma loja, uma franquia que queira se instalar em Teresina, ela vai querer saber qual é o perfil de renda daquela população. Então, um supermercado... Para saber se tem mercado para ele. Para saber se tem mercado, para saber se tem mão de obra, para saber qual é o perfil daquela população. Então, o supermercado, antes de se instalar em determinado bairro, certamente ele vai tentar saber qual é o perfil daquela população. Então, a gente reforça que os condôminos, é importante que eles respondam ao censo, tragam essas respostas, porque é com essas respostas que a gente vai conseguir trazer um perfil socioeconômico também daquele bairro e daquele condomínio. Então, vai ser bom para todo mundo. Se todo mundo responder, vai ser bom para todo mundo. A gente tem a ideia de que existem áreas aqui em Teresina onde é difícil entrar ambulâncias, é difícil entrar viaturas de maior porte. Os pesquisadores estão tendo acesso a todas as residências, independente de onde elas estejam, independente dos bairros em que estejam e da pavimentação, do saneamento que existe nessas regiões? Sim, a gente, Joelso, está fazendo um trabalho de percorrer todo o território. Para isso, nós estamos utilizando todas as estratégias possíveis. Em áreas mais remotas, o IBGE coleta esses dados com barcos, com helicópteros na região norte do país, até helicóptero é utilizado. Então, nós temos a preocupação de percorrer todo o território e chegar nas áreas mais remotas. Inclusive, o censo, ele traz também um retrato sobre a questão urbanística da cidade. Um dos produtos do censo vai ser conhecer quais as vias que estão pavimentadas, quais as vias que têm acesso, por exemplo, a carro, ou apenas... Isso é novo, é uma novidade, é uma pesquisa que a gente chama de pesquisa urbanística de entorno, foi um trabalho já realizado, um trabalho prévio, onde a gente percorreu todas as áreas urbanas das cidades para conhecer aspectos de acessibilidade, paradas de ônibus, de iluminação. Muito interessante. Então, vai ser mais um produto importante. E esses dados vão estar disponíveis para a população em geral no futuro? Vai estar disponível para a população em geral. Quando é que o senhor acredita que o IBGE conclua o trabalho no Piauí e quando é que esses novos dados já estarão disponíveis para o público? Nós estamos trabalhando hoje com um prazo para a conclusão da coleta até meados de dezembro. Acreditamos que boa parte dos municípios já sejam concluídos ainda em novembro e a divulgação desses dados ocorre ainda esse ano. A previsão é que em dezembro, no final de dezembro, a gente traga uma primeira divulgação sobre população de municípios e no próximo ano a gente tem uma série de divulgações temáticas.
temáticas. Vai ser a divulgação, por exemplo, de saneamento, vai ter a divulgação de mercado de trabalho, a divulgação de pessoas com deficiência, dentre outras temáticas importantes retratadas no censo. Doutor Leonardo Passos, superintendente do IBGE no estado do Piauí, muito obrigado pela participação com a gente aqui hoje. Nós que agradecemos e fazemos assim um apelo mais uma vez à população. Ainda há cerca de 13% da população piauiense que não respondeu ao censo. Quando chegar a sua vez, responda ao censo e receba bem o recenseador do IBGE. Muito obrigado. Vamos receber bem o IBGE em nossas casas para que esses dados possam se tornar em bem-estar e melhoria de serviços, inclusive, para todos nós. Obrigado, doutor Leonardo Passos.